aqui da Casa Show, onde o visitante pode conhecer diversas opções para casa, diversas opções para dentro da casa e também para fora da casa. A gente conversa agora com o Celso Reichenbach, que traz algumas novidades, algumas atrações aqui que é para adulto, mas especialmente para criança, porque tem playground, tem muitos brinquedos aqui que são uma fonte de alegria para as crianças. O Celso Reichenbach trouxe algumas novidades que atraem o público e principalmente usando a criatividade. Esse é o grande mote de vocês, trazer brinquedos que são diferentes dos comuns. Exatamente. A intenção neste ano, nesta feira, era mostrar a possibilidade de termos brinquedos que sejam, além de seguros, né, também atrativos. Brinquedos temáticos, brinquedos diferentes, né, para que o nosso público-alvo, que seja a criança, se sinta mais feliz brincando com eles. Né. Trouxemos o castelo, trouxemos o carrinho da Idade da Pedra, várias outras possibilidades também. Nessa linha do temático tem até o carro do Flintstone, né? Acho que é um dos mais chamativos ali. Exatamente, o carrinho dos Flintstones todo feito em toras, né? Todo em madeira sustentável, toda madeira plantada, né? Então é um grande atrativo, inclusive para adultos. Né? A gente fala aqui de uma série de produtos que o adulto que compra, o adulto que vai na loja, que define aquilo que ele vai comprar, mas quem talvez escolha seja a criança. É indispensável que a criança, né, aprove e goste desse material. Exatamente, a gente costuma dizer que quem paga, né, é o adulto, mas quem define é a criança, porque pela motivação da mesma, né, é que é definida a compra, porque ela tem que se sentir atraída, né, senão o processo não anda. Aqui a empresa trabalha no aspecto de segurança, porque isso é um item que os pais ficam sempre muito atentos, né? Eles estão sempre muito preocupados com esse quesito. Como é que vocês definem e trabalham essa questão? Exatamente. Em primeiro lugar, nós seguimos as normas da BNT. Existem 3 normas para brinquedos do playground, né? Todas elas são seguidas à risca. Né? E fora isso, nós seguimos um pouco as orientações da comunidade europeia, que inclusive é um pouco mais exigente do que as normas que nós temos aqui no Brasil. Então, essa é realmente a nossa primeira preocupação, a segurança. E em segundo ponto, talvez alguns não pensem dessa maneira, o conforto de quem brinca. Ou seja, essa criança precisa transitar livremente por esse brinquedo, ela precisa subir, ela precisa ter certeza que não vai bater em nada, não vai ter nenhuma ponta, não vai ter nada que vá ferir essa criança ao brincar. E outra coisa, outra preocupação realmente, a gente falou anteriormente em termos de madeira sustentável, mas também outros elementos, outros materiais, né, que realmente não apresentem nenhum problema. A gente vê alguns brinquedos no mercado utilizando telhas de fibrocimento que realmente são perigosos, né, e são produtos que, ao quebrar, lascar, podem produzir pontas, e isso é muito preocupante para esse tipo de brinquedo. Então a gente não usa esse tipo de material. Por exemplo, quando você vai fazer um telhado ou alguma coisa assim, você utiliza a própria madeira, né? Que é muito mais segura e também mais resistente. Essa é a ideia. Cada brinquedo tem uma faixa etária, né? São atrativos diferentes para diferentes idades. Exatamente. A gente procura trabalhar com um público-alvo. Tá? Normalmente, o nosso cliente, por ser muito variado, né? Desde o consumidor final de residência, até um clube, escola, né? Sempre se procura definir uma faixa etária, né? Para fazer o brinquedo, produzir o brinquedo exatamente como ele pode ser usado de uma maneira mais segura, né? E confortável. Né? Então, sempre se procura ter essa diferenciação. Embora, né, os brinquedos, principalmente de uma faixa aí entre 6 e 12 anos, sejam tão seguros e resistentes para receber um adulto. Essa é a preocupação. A empresa é aqui de Porto Alegre, ela comercializa para que cidades e estados? Nossa empresa está sediada na Avenida Vicente Monteja, no bairro Cavalhado, no sul de Porto Alegre, mas nós temos clientes não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas como em todo o Brasil. Tá? Temos produtos de playground, temos playgrounds que são totalmente desmontáveis e componíveis, tá? Onde funciona o princípio do monte você mesmo. Tá? Nós temos clientes já em São Paulo, Brasília, Maranhão, que compraram o brinquedo via internet, telefone, algo parecido, fecharam o negócio, despacharam com o transportador e o mesmo montando na sua cidade. E
E o mais interessante é o seguinte, a satisfação desse cliente que comprou. Eu acho que é inclusive maior do que o filho brincando, porque ele conseguiu montar um brinquedo bem grande. Infelizmente, uma realidade que a gente tem no Brasil é a falta de segurança nas ruas, né? Então eu acho que tende a crescer o mercado para esse tipo de produto num lugar fechado, porque os pais querem segurança, querem que o filho brinque dentro de casa. Exatamente. Eu acho que aquele princípio de eu quero meu filho mais perto de mim por mais tempo funciona muito bem. Tá? E também conhecer os amigos do meu filho. Tá? Eu quero saber quem eles são. Tá? Desde criança é mais interessante, e aí acho que tem uma ideia melhor de quem são as pessoas que estão em torno do meu filho. E outro ponto interessante é o seguinte, é que na realidade o que vem acontecendo com toda a sociedade, com toda a comunidade, é que a gente está cada vez mais sedentário, né? Em função de todas as tecnologias, digamos assim, que a gente tem à disposição. E se a gente não buscar essa criança para fazer uma atividade física, para ter um divertimento, para ter alguma coisa diferente, vai ser bastante problemático. Eu acredito que buscar essa criança para uma atividade física e lúdica é bem interessante. Essa é uma das dicas então, a criança pode trocar o videogame, né, por uma escada, um escorregador, vai pelo menos estar fazendo uma atividade e se divertindo tanto quanto na frente da televisão. Muito obrigado, Celso, pela participação. Essa é uma das atrações presentes aqui na Casa Show.